Boa Olá, noite, Jorge. Tudo bom? boa noite, Andréia. Tudo bem? Como Tudo é que vai? ótimo. Que delícia ter você aqui hoje no nosso Sleep Talk da PM. Imagina, eu que agradeço o convite, muito obrigado mesmo, é um prazer colaborar de alguma forma. O Dr. George é otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. Atualmente ele é doutorando da Faculdade de Medicina da USP, coordenador médico do Laboratório de Sono do Hospital Rubem Berta, médico da Unidade de Sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e médico do Laboratório de Sono do INCOR. Jorge, conta um pouco pra gente essa tua trajetória, por que esse teu interesse pelos aplicativos e também um pouquinho do seu doutorado. Andréia, essa questão do aplicativo, ela surgiu no meio de uma revolução que tem passado a medicina do sono com relação a métodos diagnósticos. Então, a minha tese de doutorado é a validação de um dispositivo para o diagnóstico da apneia do sono e que lança a mão do celular como uma tecnologia, como um instrumento tecnológico para captar esses dados. Então, em função disso, eu comecei a ler sobre os aplicativos de celular, o que havia na literatura médica. Ao mesmo tempo, essa curiosidade ela já vinha surgindo, por quê? Porque muitos pacientes chegam para nós trazendo alguns aplicativos e falando que o sono não está bom, e muitos desses aplicativos nós somos apresentados pelos nossos próprios pacientes. Então ficava muito difícil às vezes, porque o paciente perguntava, doutor, eu estou usando esse aplicativo e eu não sabia de onde estava vindo esse aplicativo, eu não sabia o que fazer com essa informação. E aí eu Uhum. comecei a buscar na literatura o que havia sobre essa revolução tecnológica. Então, juntou a questão do doutorado, de estar estudando uma nova tecnologia que usa o celular como método diagnóstico, e ao mesmo tempo essa dificuldade na prática clínica, com essa revolução aí da internet, de novos dispositivos, e que muitas vezes eu era apresentado de cara com o paciente e não sabia o que fazer. Então, foi essa a motivação maior para começar a ler um pouco mais sobre esses dispositivos. Sim. E me diz uma coisa, dentro de tudo isso que você tem lido e que você tem estudado, o que que você percebe que... Vamos falar primeiro, assim, do que a gente pode usar dos aplicativos, o que efetivamente eles podem ajudar a gente e o que é confiável e aquilo que ainda não tem comprovação científica. Vamos falar primeiro, então, do que você acha, em função de todo esse embasamento, que a gente pode usar dos aplicativos. Bom, então, para início de conversa, tem milhões de aplicativos da área da saúde. Então, a gente fica pensando, o que eu tenho que entender do aplicativo para poder usá-lo na minha prática clínica ou não? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de sono, a gente tem diversas promessas aí de aplicativos. Então, a gente tem aplicativos para avaliar movimentos periódicos de membros, aplicativos para avaliar a apneia, aplicativos para organizar o ritmo biológico, por exemplo, quando você vai para uma viagem e está sujeito a jet lag. Então, são múltiplas situações. Mas o que a gente tem realmente de verdade nisso? Boa parte desses aplicativos, eles são cadastrados nos Estados Unidos pelo FDA como entretenimento. E o que significa isso? Significa que eles não têm uma obrigatoriedade de que os dados deles sejam confiáveis. Eles não precisam passar por uma validação clínica. Então, isso já compromete um pouco a nossa análise. Não quer dizer que os aplicativos não tenham validação, mas boa parte deles, 90% deles, não tem nenhum método científico que avaliou realmente se aquela informação que eles estão trazendo é realmente verdadeira. E aí gera um problema sério, porque eles são de fácil acesso. Qualquer pessoa pode chegar na sua plataforma, baixar e começar a utilizar. E eles têm um apelo comercial muito grande, né? E quando a gente fala de sono, a gente realmente fala, a gente está comparando aí com um método diagnóstico padrão ouro, que é a polissonografia, que a pessoa vai dormir no laboratório do sono, monitorizado, avaliando as Uhum. ondas eletroencefalográficas, a parte respiratória, enfim. Aí a pessoa acha, bom, para que eu vou fazer um exame com todas essas informações se aqui tem um aplicativo que eu posso monitorizar até minhas fases de sono? Então, isso diante das pessoas gera um certo desconforto
gera, às Uhum. vezes, uma situação de conflito com os métodos padrão ouro. George, tem como a gente saber se o aplicativo tem validação ou não? Então, boa parte não tem. Aí, para a gente saber o que eu já lendo na literatura, eu tenho visto. Todos os aplicativos, quando eles têm um vínculo com alguma universidade, já é um aplicativo que merece uma atenção maior. E muitas vezes isso está escrito naquelas letras pequenas que a gente despreza na hora de baixar o aplicativo. Então é importante Uhum. a gente buscar de onde vem. Então a gente sabe que hoje isso é uma tendência mundial, isso diversos órgãos sérios têm feito aplicativos para poder monitorizar a Uhum. população, monitorizar dentro de uma determinada área da saúde. Para a gente entender, é importante buscar. Tem relação com uma universidade? Passou por algum processo de validação? Então a gente consegue realmente entender isso como um aplicativo que a gente possa utilizar. Mas Tá. o fato E, dele também. e o que que a gente pode aproveitar? Vamos puxar um pouquinho para os aplicativos de sono, sem citar exemplos, porque são tantos que tem que fica difícil, mas assim, de maneira geral. O que que sim existe uma maior chance do aplicativo poder ajudar a gente em relação ao sono? A gente tem aplicativos muito bons, Andréia, com relação à higiene do sono, por exemplo, que são vinculados a universidades sérias, como a Universidade de Cleveland, e aí o paciente pode ir preenchendo as suas informações de sono, o aplicativo ele faz uma análise, ele pode sugerir modificações pontuais e particulares para aquele caso. Então, por Uau. exemplo, como se fosse um diário do sono. Então, se naquela noite você dormiu 5 horas, no dia seguinte ele pode informar para você que talvez você dormiu pouco, que você precisa rever a quantidade de horas de sono. Então, Como eu é que o acho que isso. aplicativo mede o quanto eu durmo? Então, aí isso é uma tecnologia que varia de aplicativo para aplicativo. No caso, eles usam, na maior parte das vezes, um acelerômetro que está dentro do celular. E com isso eles conseguem ver movimentação e sugerir que a pessoa esteja. Eu usei a palavra sugerir porque Claro. realmente a gente não tem um eletroencefalograma, então esses dados eles podem ser conflitantes, mas sugerir que a pessoa esteja dormindo ou que a pessoa esteja em vigília, né? Que esteja Mesmo se acordada. o celular fica no criado mudo ou fica longe da pessoa, ele usa como que funciona isso? Porque, por exemplo, existem celulares mais avançados e celulares mais antigos. Então, se Sim, eu baixo um aplicativo, por exemplo, no meu celular, que é um iPhone 7, é uma tecnologia muito inferior a, por exemplo, da minha filha, que é um iPhone 11. E aí o aplicativo, como é que ele se modula nessa, ou num Android? O que que o celular precisa ter para ter essa detecção de movimento? Ou ele tem um microfone que fica ativado? Como que ele consegue captar essa coisa do movimento? O que que ele usa para dizer que eu estou dormindo? então, isso é uma pergunta importante porque a gente fica pensando assim, bom, talvez só os celulares de última geração que vão ter certos dispositivos. Mas, na verdade, a imensa maioria dos celulares, eles têm uma configuração básica que é possível a gente utilizar e mensurar, por exemplo, movimento. Então, ele pode lançar ondas eletromagnéticas e, através de medida de ressonância, ele consegue captar essa informação e fazer um relatório que a gente esteja movimentando ou não. Então, até celulares mais simples possuem essas informações, como, por exemplo, também microfone. Todo celular tem um microfone, então boa parte hoje utiliza do microfone para captações, né? E aí, por exemplo, aquelas pessoas que roncam, né? Ou então tem alguns comportamentos anormais durante o sono, é muito comum, principalmente a gente vê no público masculino que nega que ronca. Muitas vezes a esposa põe para gravar e chega o casal no Pois consultório é. e diz: Olha, doutor, tá aqui, eu gravei, porque ele não acreditava. Então, é importante isso. Mas tem umas limitações que são bem importantes a gente pontuar. Mas, de uma forma geral, teve um estudo ano passado publicado no New England falando sobre a importância do celular como instrumento para avaliação de diversas variáveis na saúde. Por quê? Porque isso é um processo, ele é cada vez mais contínuo, com novas tecnologias, com novas análises. Então, qual é o objetivo disso tudo? É que com o celular a gente capte o máximo de informações,
Porque quando a gente pensa que durante a noite a gente tem uma fisiologia própria, durante o dia a gente tem uma outra forma de respirar, uma outra forma de se movimentar, então a análise desses dados, dia e noite, eles vão nos dar informações para a ciência muito preciosas. Então, futuramente, e quando eu falo futuramente, não é para daqui a 20 anos, é um futuro bem próximo, essas informações todas elas vão ser unificadas até no prontuário do próprio paciente. Então, hoje a gente já tem diversas tecnologias que medem frequência cardíaca, frequência respiratória durante todo o dia, ritmo cardíaco. Então, é importante que esse processo a gente não enxergue como algo ruim, é um processo bom. A gente precisa aprender a lidar com isso. O que que eu faço com essa informação? Que eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? E vamos pensar agora o que a gente hoje não tem ainda tecnologia suficiente para poder afirmar. Então, bem objetivamente, às vezes eu fico um pouco espantada quando eu vejo, por exemplo, os aplicativos que eles falam em sono profundo e sono superficial, né? E para a gente que trabalha com medicina do sono, a gente sabe que essa diferenciação é uma diferenciação muito minuciosa, né? A gente faz quando a gente tem um eletro. Então, como é que a gente lida com isso? O que que você acha disso? Quanto que a gente pode realmente confiar nisso? E aí a gente tem duas situações diferentes para isso. A gente tem os celulares, que eles podem ser utilizados como método, e boa parte dos aplicativos, eles sugerem fase de sono, mas quando houve uma validação científica, houve uma correlação muito baixa entre o que a polissonografia dizia e o que o próprio celular. Mas também tem aqueles outros dispositivos, né, como wearables, que eu não vou dizer aqui os nomes dos principais, que eles já ficam em contato direto com o corpo do usuário. Nessa situação, ele tem outros métodos de avaliação, e alguns deles já passaram até por validação científica. Mas realmente, quando a gente compara, por exemplo, fases de sono, um desses wearables, foi responsável por comparar a polissonografia, foi validado com a polissonografia. Então, ele teve uma correlação satisfatória, principalmente no sono REM e no N2. Mas quando chegava no N3, que é o sono profundo, a gente não tinha uma correlação muito boa. E é importante a gente entender isso porque os pacientes vão usando, né? E aí aquela informação vai chegando. Essa noite você não teve sono profundo. Essa noite você não teve sono REM. E é importante a gente entender que talvez essa informação, ela não possa, talvez não, ela não deva ser avaliada sem um contexto clínico e muitos dispositivos não têm realmente uma confiabilidade muito grande. Os de celular realmente não têm. Vamos aproveitar esse gancho que a gente está falando de sono profundo e do sono REM. Quer comentar um pouquinho as fases do sono numa pessoa normal? Como que o sono é dividido ao longo da noite? Porque às vezes quem entrou agora não sabe como é que o sono é dividido. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então a gente não dorme igual durante toda a noite. A gente tem fases de sono, né? Então a gente divide o sono em dois grandes tipos. A gente tem o sono REM, que é aquele responsável pelos movimentos oculares rápidos, que a gente tem uma atividade cerebral intensa e que a gente tem um relaxamento muscular também característico da fase. Então, é o cérebro trabalhando muito com o corpo paralisado, com o corpo totalmente relaxado. E a gente tem um outro tipo de sono, que é o sono não REM. Esse sono não REM ele é dividido em 3 estágios. A gente tem o N1, que é um estágio de transição, é aquela sonolência inicial, ele não vai durar muito tempo. A gente tem o estágio N2, que já tem uma estabilidade maior, e a gente tem o estágio N3, que é o sono profundo, e que esse sono ele tem uma grande estabilidade do ponto de vista cardiovascular, respiratório, até as ondas cerebrais, elas são umas ondas mais lentas, né? Tanto que ele é também chamado de sono de ondas lentas. Então, cada fase de sono dessa tem características próprias, seja do ponto de vista eletroencefalográfico, né, das ondas cerebrais, seja do ponto de vista fisiológico. Hormônios vão ser liberados em cada fase, neurotransmissores. Então, a gente não dorme da mesma forma porque essas fases elas vão se alternando durante a noite. Então, por exemplo, o sono REM ele tem uma tendência a crescer conforme a noite for se desenvolvendo.
Então, a gente costuma ter uma fase de sono REM maior, já próximo ao despertar. Por isso que, às vezes, quando o despertador toca, a gente desperta no meio do sono REM, a gente pode lembrar mais desses sonhos, né? Porque a gente sabe que boa parte dos sonhos acontecem ali. E o sono não REM, ele acontece em sua maior quantidade na primeira metade da noite. Então, isso é um objetivo, é um objeto de estudo muito grande da tecnologia, né? Porque o interesse, imagina, uma tecnologia qualquer, através de um celular, identificar a fase de sono. Seria realmente muito interessante. Mas hoje, até o presente momento, a gente não tem uma tecnologia que venha nos dar isso com precisão. Então, os aplicativos eles podem informar situações que realmente não estejam condizendo com a prática. E aí também é importante a gente lembrar que nem sempre o mais importante é a clínica do paciente, né? Então, às vezes a gente tem um paciente que tem um exame com hipnograma aparentemente desestruturado, mas ele não tem uma repercussão clínica, a gente não pode tratar, então, um hipnograma, né? A gente tem que tratar o paciente. E aí tem uma pergunta aqui que ela tem um pouco a ver com isso, que é sobre a ortossonia. Ortossônia, né? Como identificar? Porque às vezes a gente fica em função do aplicativo, né? E aquilo pode mudar uma série de comportamentos, e aí em função disso a gente pode acabar até assumindo hábitos ou se condicionando de uma maneira errada, né? Então vamos falar um pouco disso, da ortossônia? Então, a ortossônia hoje é classificado como um transtorno, né? Porque, na verdade, é a busca pelo sono ideal. Então, a gente fica monitorizando noite após noite, e aí, na manhã seguinte, quando eu acordo, eu já vou direto checar a informação pelo dispositivo que eu estou utilizando. E aí eu já fico, essa noite eu não tive sono profundo. Essa noite eu só dormi 4 horas. Então, isso gera um grau de ansiedade e gera também diagnósticos que muitas vezes a pessoa vai lá no Google e procura quem não tem sono profundo, o que que é? Aí surgem diversas situações, né? Por que que isso pode ser prejudicial? Primeiro, pode sugerir um diagnóstico que a pessoa não tem. Eu acho que essa é fundamental. Então, esses dados, eles não podem ser tirados de um contexto clínico, né? Então, por exemplo, como você deixou bem claro, a gente não pode tratar uma informação de forma isolada. Outra coisa importante é que a gente não dorme igual todas as noites. A gente tem influência de diversos fatores externos que podem levar a gente a dormir um pouco melhor ou um pouco não tão bem assim numa noite. Terceiro, essas informações a gente sempre aprende, né, que a gente não está tratando um dado, a gente está tratando uma pessoa. Então, essa pessoa, como ela se sente de uma forma geral? Porque se naquela noite falou para ela que, por exemplo, ela não teve sono profundo, mas ela acordou descansada, ela acordou bem. Então, isso é uma informação que pode gerar um mal-estar onde não tem nenhum problema. Então, essa situação precisa ficar bem claro, porque, na verdade, dormir ele é um processo que depende de diversos mecanismos. É um processo mais complexo do que se pensa. Agora você estava falando isso, eu fiz uma analogia que eu não sei se está certa, vamos aqui pensar junto, né? Que você sabe que eu gosto muito de actigrafia, mas a actigrafia é um exame que a gente normalmente faz 14 dias. Então, a gente não faz uma actigrafia de um dia, né? Porque você vai ter uma medida transversal que não vai te dar uma ideia global daquilo que eu quero ver, que é o ritmo do paciente, eu quero ver como ele funciona. Então, talvez uma ideia, né, do uso dos aplicativos seja essa coisa de você não ficar presa no dia a dia, mas de repente você vê um relatório mensal, porque aí você vai ter dias que você está mais cansado, mais ansioso, um dia que é normal, né? Todo mundo tem um dia que dorme melhor, um dia que dorme pior, um dia que está mais ansioso, mais agitado, né? Então, talvez... O que você acha? Será? Sim, eu acho que principalmente quando a gente fala dos dispositivos de contato, principalmente, né, os wearables, por exemplo, então a gente tem informações que eles são captadas do dia e da noite. Aí o que é que eles fazem? O contraste entre essas informações do dia e da noite é que podem determinar se a pessoa está dormindo ou não. Então, por exemplo, a média da frequência cardíaca durante o dia, a média da frequência cardíaca durante a noite. Então, ele faz essa avaliação e consegue determinar. Então, é muito importante...
uma pergunta se ele identifica dormidor curto ou dormidor longo. Aí eu imagino que precise ter um tempo de avaliação grande, né? Para a gente poder, não é? Exatamente. Para poder a gente ter essa identificação, tem alguns desses dispositivos que eles fazem até um diário do sono, né? Então, você fazendo, por exemplo, durante vários dias seguidos, né? Como o actígrafo, a gente gosta de fazer no mínimo 14 dias, no mínimo, né? Para a gente ter uma informação um pouco mais coerente. Então, esses dispositivos, se a gente fizer associado a um diário e todas essas informações que eles coletam, a gente pode ter, sim, informações sobre o cronotipo do paciente. Se ele é mais matutino, vespertino e também a quantidade de horas de sono. Tá. E tem uma pergunta aqui falando as informações de sono dos relógios fitness. É muito diferente a tecnologia desses relógios fitness e quando a gente está falando de um aplicativo? Qual que é a diferença? O que você acha que é mais confiável? Bom, esses relógios, eles fazem medidas de contato, né? Então, eles conseguem avaliar, por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, movimentação, número de passos. Então, eles estão em contato 24 horas. Temperatura também. Então, as medidas deles costumam ser mais precisas. Alguns desses dispositivos, eu não vou citar a marca, mas já passaram por validações clínicas, inclusive para avaliar fases de sono, como também distúrbios respiratórios. Como eles fazem avaliações de medidas objetivas, né, porque eles têm contato direto com a pele, com toda a fisiologia do corpo, então eles conseguem precisar algumas informações importantes. Então hoje a gente está... Como é que o usuário sabe, desculpa te interromper, como é que o usuário sabe se aquele dispositivo ele é desses que tem algum lugar para ele procurar, aonde que uma pessoa consulta, um leigo consulta para saber se aquele aparelho, se aquele dispositivo foi validado? Pois é, infelizmente a gente não tem um órgão que regulamenta isso e que dá essa informação para o usuário. Então, nós, profissionais de saúde, a gente faz uma busca ativa, né? A gente vai até as bases de dados buscar e pode ter informação sobre isso. Então, alguns desses, de repente, por questões de marketing, eles podem até citar no seu manual que foi passado por um processo de validação, alguma coisa assim. Mas não é uma informação obrigatória. E por isso que isso se torna, de certa forma, um problema, porque o usuário, às vezes, ele não tem como ter certeza da validade daquela informação. E ele começa a usá-la de forma repetitiva, até por longo prazo, e a gente não sabe muito bem, ele não sabe muito bem de onde está vindo, né? Aí nós, médicos, é que muitas vezes vamos lá nas plataformas de pesquisa e buscamos a informação nos últimos artigos científicos. Então, talvez é uma crítica que a gente precisa fazer para esses dispositivos, porque existe muito marketing, né? Existe muito marketing e a gente fica inseguro se, por exemplo, tudo aquilo que está sendo prometido, se realmente é cumprido. Tem uma pergunta aqui interessante, que fala do efeito placebo do uso de um aplicativo, de um wearable. Você vê isso na tua prática clínica? Você acha que isso existe mesmo? Eu vejo mais um grau de ansiedade ao uso do que propriamente um conforto, né? Eu também. Eu não vejo tanto a pessoa se sentir muito mais tranquila de estar sendo monitorizada. Eu acho que o problema pode ser maior do que se pensa. Então, imagina muitas informações ali diárias e o usuário ele não sabe lidar com todas essas informações. Então, ele interpreta aquilo como um transtorno, quando pode ser apenas uma variação. Tá. Tem uma pergunta também que é assim, o uso desses aplicativos substitui a anamnese e o exame físico de um profissional especializado? Não, jamais. A gente tem que entender o seguinte, que a avaliação do profissional interpreta diversas situações, né? Desde quando o paciente nem abriu a boca, ele entrou na sala da gente, a gente já está observando determinados comportamentos, determinadas atitudes que vão corroborar para o nosso diagnóstico. Então, na verdade, essas informações, dependendo do dispositivo, se ele foi validado ou não, você pode até complementar na sua anamnese.
mas você não pode usá-lo como ferramenta de anamnese. Eu acredito que isso não vai acontecer nem tão cedo, porque a inteligência, o nosso conhecimento, de uma forma geral, é o que vai prevalecer diante de toda essa revolução tecnológica que a gente está sendo submetido. Tem outra pergunta que é a respeito do rastreamento de distúrbios do sono. Aqui eu acho muito legal, porque a gente pode falar para quais distúrbios do sono a gente poderia... Primeiro, assim, de uma maneira geral, né? Eu acho que você podia comentar. E também, assim, para que distúrbio de sono que ele pode ser usado? E aí também tem uma pergunta aqui que fala sobre o ronco, né? E também se ele pode ser usado como um coadjuvante no acompanhamento, ou seja, durante o tratamento, né? No evolutivo. Sim. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que tem diversas tecnologias. Então, quando se avalia o ronco, geralmente o que ele usa? Ele usa um gravador do próprio celular e vai registrando aí noite a noite. E essa informação, ela não pode ser observada a partir do relatório que esse aplicativo usa. Por quê? Porque esse gravador, ele não tem, na maior parte dos dispositivos, algum tipo de filtro com relação ao som. Então, ele pode captar qualquer som e interpretar como ronco. Além do mais, a gente precisa, por exemplo, se você quer avaliar... Pode ser do companheiro, né? Pode ser até, por exemplo, um avião que tenha passado próximo ao seu apartamento. Eu fiz um teste com um aplicativo muito famoso de gravação de ronco e numa noite que eu tinha certeza que eu não tinha roncado, porque eu sou usuário de CPAP, eu estava usando CPAP, e dava um ronco que ele classificava como épico. Quer dizer, ele usa essa terminologia que não é nem muito habitual nossa, né? Então, eu fui ouvir o que estava acontecendo, né? E, na verdade, eram os cachorros do apartamento ao lado que estavam latindo muito alto e captou essa informação. E aí, imagina, aí você tocou num assunto muito importante. Se, por exemplo, você quer avaliar o segmento de uma terapia com um gravador de ronco, você tem que criar uma metodologia para isso. Até que distância esse dispositivo tem que estar para captar esse som, tem que ser todas as noites mais ou menos da mesma forma, e o ideal é que esse usuário durma sozinho no quarto, porque se tiver interferência do parceiro de cama, a gente pode ter informações desencontradas. Então, a gente tem diversos dispositivos hoje já para uso com avaliação de distúrbio do sono. Para você ter uma ideia, em 2014, um dos aplicativos de saúde mais baixados foi um aplicativo de sono. Por quê? Porque a gente sabe aí que o distúrbio do sono acomete aí mais de 50% da população. Então, as pessoas querem avaliar. E muitas vezes a gente sabe que o acesso ao profissional do sono não é tão fácil assim, em boa parte das regiões. Então, o que acontece? É mais fácil eu ir ali na minha plataforma do meu celular, baixar um aplicativo e tentar monitorizar. Então, a gente tem, por exemplo, aplicativos para avaliar a apneia do sono, para avaliar ronco, para avaliar distúrbios de ritmo, por exemplo, orientações, higiene do sono. A gente tem diversos aplicativos para isso. Então, falando um pouco da minha tese de doutorado, a gente fez a validação de um dispositivo que ele é utilizado para monitorar a dessaturação da oxihemoglobina. Então, o que é isso? Durante o sono, quando a gente tem uma pausa na respiração, uma apneia do sono, uma hipopneia, a saturação do oxigênio cai. Então, esse dispositivo ele faz essa medida objetiva. Ele computa quantas vezes caiu essa oxigenação e o quanto que teve a saturação média, a saturação mínima, além de frequência cardíaca e de ter um sensor de movimento. A única questão é que esse dispositivo ele não usa exclusivamente o celular para dar todas as informações. Então, ele tem um oxímetro associado ao celular e, com isso, essas informações elas são enviadas via Bluetooth. Então, a gente não tem nenhum fio, não tem nenhum contato e esses dados eles são processados numa plataforma virtual. E com isso, no dia seguinte, a gente já tem essa informação. Então, através desses dados, a gente consegue usar, seja como método de acompanhamento do paciente, como método também diagnóstico, dependendo quando a gente associa com uma história clínica completa, né, que vai me dar todas as informações. Mais um motivo para a gente, mais um argumento para a gente não substituir a história clínica. A gente tem que utilizar dentro de todo um contexto. Então, a gente tem isso e já vem novas atualizações aí, até com o sensor de ronco, né? Então, o sensor de ronco foi feito um estudo
em cima disso para poder captar a frequência de som de ronco e diferenciar de outros sons do ambiente. E com isso a gente poderia ter uma espécie de índice de ronco. E seria muito importante, principalmente para as terapias de acompanhamento, né? A gente sabe que, por exemplo, pacientes que fizeram uma cirurgia, por exemplo, para o ronco, pacientes que fazem terapia miofuncional orofacial pela fonoaudiologia, pacientes que estão em uso de aparelho intraoral para tratar o ronco e a apneia, como os dentistas costumam fazer, seriam grandes beneficiários aí dessa tecnologia. Então, é algo que o objetivo é facilitar e nos dar um segmento maior. Porque muitas vezes o paciente ele ficava esperando agendar um exame de polissonografia, e lembrando que o exame de polissonografia ele é e continuará sendo o exame padrão ouro para o diagnóstico do distúrbio do sono. Então, ninguém aqui está querendo substituir, a gente está ampliando o leque de informações. E a indicação ela vai depender muito do profissional que está estudando aquele caso e que ele conhece outros métodos e que vai entender qual o melhor dispositivo para aquela situação. Mas, claro. E para insônia, o que você acha? Tem uma pergunta sobre insônia. Você acha que ele é importante para insônia? Em que momento e no acompanhamento? Eu acho muito válido. Principalmente quando a gente fala de higiene do sono, como a gente fala de diário do sono, a gente consegue hoje... Porque assim, antigamente na nossa formação, né, Andréia, a gente começava a fazer um diário do sono, eu ainda passo isso para os pacientes em forma de papel. Mas hoje a gente tem diversos dispositivos que podem transformar isso em dados muito mais práticos de serem preenchidos. Se você observar até o próprio, não sei qual atualização que teve do iPhone, ele tem como se fosse um registro diário das suas horas de sono e você pode, através de movimentação que ele capta, você pode usá-lo como uma informação adicional a todos os outros métodos que você está utilizando para avaliar o insônia. Entendi. Tá cheio de pergunta aqui. A memória. Algumas perguntas que não são diretamente relacionadas aos aplicativos, mas eu acho que a gente pode conversar também. A memória está associada a qual fase do sono? A Ana Lúcia pergunta. Bom, então a gente pode ter principalmente, né, associado ao sono REM, que é um sono que trabalha todas as questões de novas informações que a gente está adquirindo durante o dia e que vão ser consolidadas durante a noite, mas tem outras fases do sono que podem colaborar também, tá? Então, assim, a gente não vai determinar exclusivamente, mas tem informações aí, tanto no sono profundo quanto no sono REM, que vão colaborar muito para a nossa memória. Tá. Tem a pergunta da Karina, reumatologista, e quanto à validação dos aplicativos. Então, ela como médica, como é que ela faz para saber os melhores aplicativos? Então, acho que você comentou de fazer uma busca ativa, você sugere algum database? Bom, primeiro, né, tem aplicativo todos os dias saindo e eu já entendi que essa luta eu não vou conseguir vencer. Então, muitos casos são os pacientes que vão me apresentar o aplicativo. Então, o que eu faço? Quando algum paciente para mim chega dizendo que está usando, eu sou claro para eles, olha, não conheço essa tecnologia, mas eu vou ler e vou me informar. E a única coisa que eu já combino com o meu paciente e que eu tenho como decisão na hora de lidar com isso, eu nunca desprezo essa informação logo de cara. Eu nunca digo para o meu paciente, olha, isso não vale, isso não tem nenhuma evidência. Por quê? A gente sabe que isso é um processo de tecnologia contínuo. Então, se a gente fala isso, nosso paciente ele acha que nós estamos desatualizados, ele sai do nosso consultório e nunca mais volta. Então, é importante a gente ouvir o que o paciente tem e dizer, eu vou observar, vou buscar informação e pesquisar nas bases de dados científicos. Aqui está cheio de pergunta para a gente falar nome de aplicativo, mas eu acho que não é legal, né? Qualquer coisa, o Dr. George tem Instagram, de repente eles podem perguntar direto para você, inbox, sim. Você pode dar alguma dica de algum aplicativo que você sabe que está validado, em cada condição que está validado. Agora tem uma pergunta aqui interessante, que acho que é até sobre isso que você estava falando. Já se comparou o aplicativo com a polissonografia? Sim.
A gente teve um estudo, né, que validou um desses wearables com a polissonografia. Então, os usuários faziam o uso do wearable e na mesma noite eles faziam a polissonografia. E aí mostrou uma correlação com algumas fases de sono. Uma segunda fase, em primeiro lugar, foi isso, relacionar com fase de sono. O paciente está dormindo ou acordado. Num segundo momento, já foi feita uma análise para distúrbios respiratórios do sono, não exclusivamente a apneia. Então, eles começaram a avaliar como era a respiração durante o sono e já teve uma validação científica para isso. O último congresso mundial do sono, que foi em Vancouver, teve 2 dias só de oficinas sobre novos dispositivos para avaliação do sono. Então, eu não consegui participar dos 2 dias, mas eu participei do primeiro dia inteiro e é impressionante. Parece assim a corrida do ouro, sabe? Que muitas empresas têm buscado. E o que tem diferenciado agora é que as empresas sérias que querem ter lucro de uma forma consciente com esses dispositivos, eles têm buscado as universidades e os grandes pesquisadores para fazer uma validação. Então, ontem, por exemplo, foi uma atualização. A Apple fez uma observação, fez uma apresentação da nova atualização, do iOS 14. E vai trazer no iOS 14 diversas informações sobre sono. Confesso que eu ainda não fui buscar as informações reais, mas eu sei que a Apple tem uma consultora de sono, uma médica que presta consultoria de sono. Por quê? Porque isso é um mercado em franca ascensão. Então, a gente precisa entender que quem achar um dispositivo que faça isso de uma forma cientificamente validada, realmente vai ganhar o mercado. Tem aqui uma pergunta assim, como é o profissional, quem é o profissional que cuida do sono? Bom, então assim, primeiro que a gente tem no Brasil uma área de atuação que se chama atuação em medicina do sono e que pode ser feito o clínico geral, o psiquiatra, pode ser também o otorrinolaringologista, o pneumologista, o neurologista clínico e também o pediatra. Então, esses profissionais eles podem fazer uma formação adicional em medicina do sono. Atualmente, a residência médica em medicina do sono é relativamente nova, então ela surgiu em 2013, né? A gente foi da segunda turma em 2014, então é algo que é um processo novo, mas já se formam profissionais do sono há muitos anos aqui no Brasil. Os primeiros aí que vieram há 25, 30 anos atrás, todos fizeram fora, né? E a gente teve, né, André, a oportunidade de estudar com boa parte deles, e eles sempre diziam uma coisa: nós no Brasil nós estamos tendo a oportunidade de enxergar uma medicina do sono completa, porque boa parte desses profissionais eles iam para fora, eles estudavam algo específico. Se eu era pneumologista, eu estudava a parte respiratória. Se eu era neurologista, eu estudava insônia e transtornos de movimento. Então agora não, aqui no Brasil a gente tem essa formação completa. E realmente é algo que é uma tendência a crescer cada vez mais, com novos programas de residência abrindo, novos profissionais formando. Então, assim, é o médico do sono mesmo, não tem um nome né? Então, é um especialista que fez a residência de medicina do sono e é um médico do sono. E aí tem uma pergunta, se há espaço nos aplicativos para investigação do transtorno comportamental do sono REM. Então, se você puder explicar rapidinho o que é o transtorno comportamental, e aí sim a gente responde a pergunta em relação a se o aplicativo tem espaço para o transtorno comportamental. Perfeito. O transtorno comportamental do sono REM, ele acontece, como o próprio nome diz, no sono REM. Então, lembra que a gente já falou anteriormente que o sono REM a gente tem as ondas elétricas cerebrais, a gente chama de desincronizadas, a gente tem os movimentos oculares rápidos e a gente tem a principal característica, que é a atonia muscular. Então, a gente tem um relaxamento muscular. Então, como o sono REM ele é de grande atividade, que a gente chama onírica, né, atividade dos sonhos, então a pessoa que tem um transtorno comportamental do sono REM, ela não tem esse relaxamento muscular. E por isso ela pode reproduzir alguns comportamentos dos sonhos, geralmente de conteúdo violento. Então, para a gente diagnosticar, a gente precisaria realmente de um canal que tivesse avaliação do eletroencefalograma e também de um canal muscular, para mostrar essa atonia.
Então, a gente não tem, até o presente momento, nenhum tipo de dispositivo que nos desse essa segurança de fazer o diagnóstico de transtorno comportamental do sono REM. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas gravam os sons, né, de repente a pessoa tá lá sonhando, tá comunicando, falando alguma coisa, fazendo algum barulho, ok, mas isso não serve como diagnóstico, isso é um dado a mais só para a gente interpretar dentro de um contexto clínico e pedir avaliação. E você acha, por exemplo, se o paciente já tem o diagnóstico de transtorno comportamental do sono REM, você acha que é válido, por exemplo, ele ter um aplicativo que monitore essa questão do movimento, que ele seja, que o dado mais forte dele seja o movimento, para ter uma ideia assim de eventos, porque às vezes é difícil, tem paciente que mora sozinho, tem paciente que é idoso, e muitas vezes se eles não acordam no meio do episódio, eles não sabem que eles estão tendo o episódio. Você acha que nesse caso pode ser válido? Vai depender muito do dispositivo. Talvez um desses wearables de contato, que ele consiga ter uma precisão maior com relação à movimentação, possa ser utilizado com esse fim. Mas como não teve nenhum tipo de validação ou estudo para isso, eu ainda não, e mesmo os casos de transtorno comportamental são raros, eu ainda não consegui ainda usar um dispositivo para avaliar nessas situações. Mas é algo que eu acho que a gente pode começar a investigar isso, porque realmente a gente sofre bastante com os pacientes que moram sozinhos, que têm esses comportamentos e que ninguém testemunha isso, né? E a gente não sabe se realmente está controlando. Ou às vezes um paciente que a gente já fez, que a gente fez uma polissono, ele não fechou totalmente transtorno comportamental, mas ele tem de repente um REM sem atonia e a gente precisa acompanhar ele mais de perto, né? Não sei, tô fosforilando. Até pacientes que tenham doenças neurodegenerativas e que têm relação e que possam estar apresentando fenômenos. Pois né? Ó, tem outra pergunta que não é bem relacionada a isso, mas eu acho que é uma dúvida muito frequente, que é o seguinte: a polissonografia, quando ela é feita em ambiente diferente do habitual e com sensores, não altera o resultado? Então é uma preocupação sempre do paciente, né? Poxa, eu tô indo no laboratório de sono, estão me colocando 200 mil eletrodos, mais cinta, mais cânula, isso vai ser representativo do meu sono? O que a gente fala para ele? Depende muito do que eu quero observar. Então, o meu paciente, ele vai, por exemplo, para o laboratório, então a gente espera que realmente ele possa não ter o sono igual ao que eu tenha todas as noites. Por quê? Ele está num ambiente diferente, às vezes ele está num horário de sono diferente, né? Esse paciente, o laboratório do sono funciona igual para todo mundo, ele não adapta a próprio horário de sono do paciente. E tem a questão da monitorização. Então, parece até uma cena cômica. Outro dia eu vi uma figurinha que eu até ri, e aí tinham colocado todos os equipamentos e disse, agora você pode dormir normalmente, né? Então, na verdade, é um desafio. A gente vê que tem alguns pacientes que eles vão para o laboratório do sono e eles não conseguem dormir. Então, vai depender muito do que eu quero observar. Se aquele tempo de análise foi suficiente para as informações. Então, por exemplo... E a maioria das vezes a gente quer uma informação mais respiratória, e aí não tem tanto problema o fato dele estar todo paramentado, né? Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Então, por exemplo, quando a gente fala de distúrbios respiratórios, porque muitas pessoas, elas sempre pedem a polissonografia para avaliar insônia logo de primeiro momento, né, Andréia? E a gente sabe que uma avaliação clínica no primeiro momento, um diário do sono, é muito mais importante até do que a polissonografia logo de cara. Você pode até lançar a mão da polissonografia, não é proibido. Na verdade, ela faz parte do arsenal da avaliação da insônia quando você tem desconfiança de outras questões associadas. Então, às vezes, a gente fica pensando, o paciente que tem insônia, ele vai conseguir dormir monitorizado? E às vezes a gente vê que tem paciente que não dorme em casa, vai fazer a polissono e dorme lá. Dorme a noite inteira, que é uma beleza, né? É um contraste. Então, para a gente entender que realmente isso é uma surpresa. Mas quando a gente fala de distúrbios respiratórios, na imensa maioria dos casos a gente consegue ter bons resultados com o exame de polissonografia, mesmo quando ele não dorme a quantidade igual quando ele dorme em casa. Tá. A gente está quase nos 15 minutos finais, aliás, um pouco menos, então a gente responde mais 2 perguntas e aí a gente faz um fechamento. Tudo bem. Então vamos lá.
Tem uma pergunta que é sobre sonambulismo. Da onde vem o sonambulismo e se o sonambulismo tem cura? Bom, sonambulismo é um transtorno de comportamento, mas esse acontece no sono não REM, né? Então, é um despertar incompleto. Então, é muito comum em crianças, né? Às vezes, 30% das crianças a 40% podem apresentar algum tipo de episódio durante a vida. Os adultos, isso é bem mais raro, mas um ou outro pode apresentar. Então, a pessoa ela pode reproduzir comportamentos habituais, sem nada muito elaborado, né? Algo que ela já faz no dia a dia, porque ela teve um despertar incompleto. Então, existe tratamento, sim. Boa parte das crises elas podem iniciar após uma privação de sono. Então, pacientes que passaram por uma situação de estresse, ou então não dormiram a noite anterior, eles podem desencadear isso e a gente precisa organizar melhor esse padrão de sono e descartar outras situações associadas. Mas, de uma forma geral, tem tratamento e o paciente fica muito bem. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos fazer uma geral, George? Vamos. Resumão. Os aplicativos hoje, qual é o maior cuidado que a gente tem que ter? E aí depois a gente fala um pouquinho das perspectivas futuras. Bom, primeiro lugar é a gente, como profissional de saúde, buscar informação se aquele aplicativo ele realmente cumpre o que ele promete, tá? Porque há muitas promessas. Se você pegar, tem aplicativo para tudo, inclusive celular que vibra quando o paciente está roncando, né? Isso como forma de tratamento para o ronco. E isso a gente sabe que não é o adequado. Então, acho que a primeira lição é essa. A segunda lição é, se o teu paciente chega no seu consultório e traz essa informação e você desconhece, seja claro para ele, diga, olha, isso é uma tecnologia que eu desconheço, mas eu vou buscar informações sobre. Não despreze esse conhecimento. Se o paciente vem para o teu consultório já com o aplicativo, você usa essa informação de alguma maneira na tua consulta? Eu recebo muitos pacientes que usam gravadores, né? Principalmente quando tem transtornos de comportamento, seja ele que for, por exemplo, sonilocks, né? São as pessoas que falam dormindo. Então, eu recebo muito pessoas que estavam gravando sonilocks e também o ronco. Então, às vezes o paciente traz, eu ouço lá na consulta o ronco, aí eu pergunto, tá? Você estava sozinho no seu quarto? Tinha mais alguém? Que distância esse celular estava de você? Porque senão a gente pode estar tendo uma série de confundimento aí que pode não trazer a resposta adequada. Mas nessas situações, determinando uma metodologia, eu consigo sim utilizar com uma informação a mais. E me fala agora, bem resumidamente, o que você acha que vem por aí? Então, a gente tem, na verdade, já é um processo que a gente não consegue frear, ou a gente entende o que está acontecendo, se adequa a essa nova realidade e vai utilizar, porque o futuro é para daqui a 5 anos, é que essas informações que são coletadas durante o dia, durante a noite, elas alimentem um banco de dados e isso faça parte do prontuário do paciente. E essa foi uma perspectiva que o New England trouxe no artigo de outubro do ano passado, de como a gente vai ter um banco de dados gigante, que nenhum pesquisador consegue ter isso, porque a gente tem monitorização diária e isso vai alimentando. Mas eu tenho alguns temores com isso no futuro, né? Porque se eu estou alimentando diariamente de informações, quem é o dono dessa informação, né? Isso me causa um certo receio. E se essas informações vão ser utilizadas para fins benéficos e outros não tão benéficos assim. Porque, por exemplo, eu não tenho garantia de que o fato de eu não me exercitar tanto, de eu não caminhar muito no meu dia... O prontuário poderia ser do paciente, né? O prontuário poderia ser do paciente. Ele chega no consultório e ele tem aquele prontuário para o médico dele, né? Que seja uma coisa que ficasse com ele, eu imagino. Eu me lembro que há alguns anos, quase 20 anos, eu estava no Canadá e me espantou muito que na Suécia eles têm um prontuário eletrônico nacional. Então, qualquer hospital, qualquer posto de saúde, qualquer médico que o paciente passar, ele tem um prontuário dele nacional, tem lá toda a história clínica dele. Eu imagino que para a gente seja bem complexo tudo isso, mas talvez isso, né, de cada paciente carregar o seu prontuário seja uma coisa bem legal, bem interessante. Na verdade, isso é uma necessidade até do ponto de vista econômico, né?
Porque quantos exames que a gente não repete porque o paciente não tem mais essa Não tem, informação, e mesmo perdeu. medicação, né? Ele não lembra a Exato, medicação que ele já tomou, ele não sabe qual era a dose que ele usava, e às vezes a gente ou dá um remédio que ele já usou e não funcionou, ou alguma alergia, ele também é interessante. Então vem muita coisa por aí, né? exato. Aí, meu único receio é com relação a isso. Essas informações vão ser utilizadas e podem, de repente, impactar no valor do convênio médico que eu pago, por exemplo. Se eu me movimento menos durante o dia, eu tenho maior fator de risco. Ó, quem Então, chegou. são questões aí que dão discussões filosóficas, né? É complexo. Manipulação de informação, né? O Israel Exato, entrou agora, ele sempre conta daquela série do Black Mirror, que todos estavam, não sei se exato, era essa, todo mundo monitorado, né? Eu fiquei meio tensa com essa história, mas eu acho exato. que a gente está num caminho onde a tecnologia, né, faz parte da gente de uma maneira muito natural. Então, eu acho que se opor a isso não é o caminho. Né? Eu Sim. sempre tive uma visão muito avessa a essa coisa dos aplicativos, justamente porque eu acho que a tecnologia ainda não chegou nessa coisa de fases do sono e tudo isso, mas depois de conversar com você eu já dei uma amolecida. Olha, no Congresso Mundial, realmente eu fiquei muito surpreso com o tanto de pesquisa que está nessa área. E vem coisa muito bacana por aí, que não veio para resolver todos os nossos problemas, mas vem como instrumentos Para ajudar. auxiliares, assim, para com Eu muita acho que é ajuda. importante a gente frisar que o profissional daquela área, ele é o detentor do conhecimento que está na base da pesquisa daquele aplicativo, por exemplo. Então, jamais a gente pode abrir mão, quando a gente está falando em alguma doença, né, da consulta com um profissional da área. É diferente quando a gente fala de promoção à saúde, né, quando a gente fala de qualidade de vida, que a gente pode sozinho se guiar, ter hábitos saudáveis, mas quando a gente entra naquele campo da doença, eu acho ó, já vai me fazer rir aqui, Israel. Eu acho que é uma coisa assim, imprescindível que qualquer que seja a ferramenta que a gente está usando, o profissional especializado, ele tem que estar acompanhando, porque aí a gente já pode ter Sim, risco, consequência, dano. Então, é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter um divisor de águas, né? O quanto que você pode fazer sozinho e quanto que você tem que buscar ajuda, né? Na hora que você começa a ter sintoma, na hora que você não consegue lidar com isso, ou quando alguém fala para você, então aí eu acho que está na hora da gente, pode até manter, né, o aplicativo como uma ferramenta adjuvante, mas jamais substituir a consulta, no caso nosso, né, pelo médico de sono, porque as consequências são muito graves, né, Jorge? A gente sabe que, sim, eu costumo falar que não tem uma área da medicina que a medicina do sono não permeie. E não tem um consultório médico que o médico atende o dia inteiro e ele não atende paciente com distúrbio de sono. Então, assim, precisa estar atento, né? Precisa estar sempre preocupado, ver as consequências e, como você disse, mais de 50% da população tem algum distúrbio de sono. Então, é muito prevalente. Às vezes a gente acaba tratando um sintoma como outra coisa e esquece de perguntar do sono do paciente, né? Então, exato. Eu muito bem. penso isso, né? Que a gente tá nesse caminho aí que vai nos trazer muitas coisas boas, a gente só precisa saber lidar, né? Com todas essas novidades e com tudo isso que tem surgido, né? E assim, já tem até dispositivos que controlam a luminosidade da casa. Com o celular você pode Pois é, reduzir toda a incrível. A luminosidade, gente vai ter que se adaptar. as luzes todas podem colaborar e vão impactar sensivelmente no sono, É, né? Então, a gente não tem como negar esse caminho, né? não É um tem. caminho sem volta. Jorge, eu vou te agradecer, que eu estou morrendo de medo da gente não conseguir salvar essa Sim, live, como eu ainda sou meio novata. Agradecer a Tatiana, a Rosa, o Israel, a Karina, que entrou, que é minha cunhada, que eu adoro. A APM, eu queria falar para vocês que a cada 15 dias a APM vai fazer os Sleep Talks, para vocês darem uma olhada na programação, sempre é um tema de sono, sempre é uma pessoa renomada que sabe do assunto, e a gente sempre abre caixa de pergunta antes, então se você fizer suas perguntas antes é ótimo, porque a gente já coloca no escopo do tema, né, como a gente já colocou todas as perguntas que chegaram antes. Agradecer a todos, agradecer muito, Jorge, a você por ter aceitado, por estar aqui, por passar esse conhecimento, contar pra gente tudo isso. Já me fez dar uma amolecida. E aí as suas considerações finais.
André, eu só tenho a agradecer a você, a toda a equipe da APM, da parte do sono, a Tatiana, que estava aqui acompanhando, a Rosa, que é uma grande mestra para nós, né? Então, todo mundo que esteve junto com a gente, e dizer que a tecnologia é nossa amiga e a gente só precisa aprender a conviver com ela. Pessoal, muito Tá obrigado certo. mesmo e é um prazer ter colaborado de alguma forma. Obrigada, Jorge. Um abraço grande para você e a gente se vê daqui 15 dias no próximo Sleep Talk. Beijo. Tchau. Até mais, pessoal. Boa noite.